Rocha para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Boinha. Pipico. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Folha. Leonardo Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Presente. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Errei aqui. Não. Senhor presidente, 7 vereadores responderam a chamada. Havendo quórum regimental, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Daniel Marques a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos os presentes de pé, por favor. Quem vai ler? Boa tarde a todos. Isaías 40, versículo 27 ao 31. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Palavras do Senhor. Registrar pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador Boinha. Vereador Boinha, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, por favor. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Parabéns ao nosso... O presidente vai falar, né? Isso aí. Ata 84ª reunião, segundo período ordinário, ano 2023. Presidido no senhor presidente Milton Cal. Às 16h10, dezembro de 19 de outubro do ano seguinte, presidente senhor vereador Milton Cal, reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Niterói, primeira e segunda secretaria, Carlos Otávio de Avares, Casota, segunda convite. Além desses vereadores responderam a chamada nominal dos seguintes senhores vereadores: Adriano Santos Boinha, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Paulo Gonçalves Velasco, Roberto Fernandes Jales, Beto da Pipa. Foram considerados presentes os seguintes vereadores: Anderson José Pipico, vereadora Beni Brioli, Douglas Gomes, Jorge Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Paulo Eduardo, Renato Cariello, Rodrigo Pará, Túlio, fazendo a plenária a frequência de 18 vereadores. Havendo o número legal, o senhor presidente assinou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados o nosso trabalho. O senhor vereador Daniel Marques leu o trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Sem observação a seguir, o senhor presidente passou o expediente. Os ofícios, expedientes legislativos, projetos, indicações e moções, comissões competentes aprovadas em primeiras discussões no pequeno expediente. Nesta tarde, de Daniel Marques, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Beto da Pipa, professor Túlio, Paulo Eduardo Gomes, chamaram a mesa para discussão no voltor do conteúdo que combinou na parte dos edis professor Túlio, vereadora Bembiolha, Nildo Carvalho, Paulo Eduardo Gomes, Beto da Pipa, Douglas Gomes, a ação da GCM desarmada, que logrou a prisão de meliantes armados. Recebeu a moção de aplauso do lieutenant feito de imediato teve do senhor presidente, que referiu depois da votação requerimento verbal desses edis. Processamento de morador de ruas, usuários de droga e até assaltantes, que tem crescido na cidade, além de pontificar dessas pessoas vulnerabilidade, que hoje nas redes sociais é chamada de cracolândia. Por isso a necessidade da vontade política desse governo não poderia apenas
a presença de segurança presente da Polícia Militar e assistência social, e muito menos se não debater a intenção compulsória, a internação compulsória sem ter a vontade voluntária. É uma omissão. O Poder Legislativo nas fala necessidade da reunião junto ao Ministério Público, delegado de Direitos Humanos e órgão competente. Afinal, Niterói vivia o 6º lugar e a maior arrecadação de royalties, e há 6 anos vivendo com o maior número de pessoas em condições de rua. As condições reiteradas da defesa da guarda, as mensagens ao piso salarial digna de 2000, requerimento de informação, programa Escola Parceira, foi citado também a Água de Niterói, moções de aplauso e abordagem contra a discordância foi comentada pelo assinado do abordagem contra a discordância que foi comentada por Puia sobre no artigo 4 das abordagens contra a discordância que foi comentada acerca da péssima administração do prefeito Axo. A leitura e pontuação de pesquisa realizada acerca da péssima administração do prefeito e situação, foco da UF, Fundação Municipal de Saúde, enfermagem recebendo menos que os trabalhadores, registro de irresponsabilidade por parte do prefeito Axo. Por se tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 19 horas, marcando para a próxima reunião, 4 de outubro, mesmo corrente. De acordo? Aprovado e lida. Registrar a presença do vereador Casota e do vereador Leonardo Giordano. Em votação, a ata anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. O vereador Emanuel, para fazer a leitura da ata da sessão de hoje. Não, da pauta. Da pauta da sessão de hoje. Alô, boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, Comissões Permanentes. Pauta do dia 24 de outubro de 2023. Resultado sujeito à alteração até encerramento da sessão. Projeto Lei 215/2023 declara patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Niterói as bancas de jornais e jornaleiros da cidade de Niterói. Autor, vereador Beto da Pipa. Projeto Lei 216/2023 cria auxílio de integração destinado aos pais responsáveis legais por filho ou dependente com deficiência PCD e das outras providências. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Lei 217/2023 dispõe sobre a implantação de lixeira padronizada suspensa ao longo da Alameda São Boaventura. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Lei 218/2023 cria programa de oficina escola de arte e ofício de engenheiro Charles do Amanhã na forma que se menciona. Autor, vereador Adriano Boinha. Projeto Lei 219/2023 inclui o artigo 1º da Lei Municipal 1260 de 1994, Andrigo de Carvalho. Projeto Lei 220/2023 passa a denominar-se Travessa José Henrique Serpa Pinto, atual Travessa Coelho Gomes, no bairro de Caraí. Autor, vereador Leandro Portugal. Projeto Lei 221/2023 dispõe sobre a Lei Urbanística de Niterói, seu zoneamento, aplicação e instrumento de política urbana, regras gerais de licenciamento da atividade edilícia e de fiscalização da execução de obras. Autor, vereador, a mensagem executiva de 24/2023. Projeto Lei 222/2023 autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento de assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional 127/2022, mensagem executiva 025/2022. Projeto do Decreto Legislativo 194/2023 concede medalha José Clemente Pereira ao Dr. Diogo Alves da Conceição por todos os seus relevantes méritos de contribuição em defesa da sociedade niteroense do município de Niterói. Autor, vereador Casota. Indicação 3618, sugere o Poder Executivo Municipal que providencie junto a Seconselho em Pedro Bueno, na rua Consul Antônio Gonçalves Correia, Maravista. Autor, vereador Dr. Paulo Velasco. Tá bom, Júlio?
vou assinar, não? Não vou assinar, não? Indicação 3639, sugere Poder Executivo Municipal através do órgão competente ser solicitar a providência contra a capina, roçadeira e limpeza na extensão da travessa Júlio Lofroy, autor Engelca, autor vereador Renato Carilo. Indicação 3661, sugere Poder Executivo Municipal que providência junto ao órgão competente operador de trânsito na entrada e saída dos alunos do Instituto de Educação aplicada Tereza Lisier, Avenida Professora Romana, autor vereador Pipico. Indicação 3668, sugere Poder Executivo Municipal que providencie junto ao órgão competente recapeamento asfalto conserto da calçada de extensão na Travessa Francisca Rivel, autor vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 3669, sugere Poder Executivo através do excelentíssimo seu prefeito, criar uma cópia para a Secretaria de Meio Ambiente e recursos hídricos, sustentabilidade, realizado um convênio de clínica veterinária para internação e cirurgia em animais de grande porte, vítimas de atropelamento, assim como contratação de veterinário para a coordenadoria do meio ambiente do Guarda Municipal de autor, vereador Daniel Marques. Indicação 3670, sugere o Poder Executivo através do órgão competente providencie serviço de poda de árvore no tabelião Nelson de Souza, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 3673, sugere o Poder Executivo Municipal realizar obra de serviço asfaltamento e reparo, doutor Públio Machado, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 3674, sugere o Poder Executivo Municipal por meio de competente construção de corrimão na rua Camilo Pereira, Morro do Caranguejo, autor, vereador Folha. Indicação 3668, 3686, sugere o Poder Executivo Municipal providencia por meio de órgão competente serviço de substituição de lâmpada queimada na rua Santa Margarida, autor vereador Folha. Indicação expediente para votação, senhor presidente, moção 2061, requerimento aplauso João Kreber, era o atleta de jiu-jitsu, autor vereador Galo. Moção 32062, a moção de aprovação Vanessa Grazielli, autor vereador Emanuel Rocha. Moção 2063, moção de aplauso ao Centro de Memória, moção 2604, 2605, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, todas de autoria do vereador, todas anteriores, todas da vereador, presidente, eu li aqui um negócio errado. Presidente, até 2069 de autor Andrigo, 2670, o Conselho de Aplauso Jornalista e Publicitário Thaisa de Oliveira, autora vereadora Andrigo Adriano Boinha. Moção 3, indicação 3007, sugere ao Poder Executivo Municipal implantação do modo médico família comunidade de São Lourenço, autor vereador Rodrigo Fará. Senhor presidente, moção, indicação, tá. Senhor presidente, em votação, as remoções. Registrado no vereador Pipico, professor Túlio, e do nobre vereador Jonathan Tadeu e do vereador Douglas Gomes. Leonardo está aí, não? Em votação as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Quero avisar aqui aos colegas que nós temos aqui projetos de vetos. Só por enquanto apresento o professor Túlio, que é o autor do 99. Porém, vou fazer aqui rapidamente uma inversão. Queria que a todos presentes e a todos que estão aqui vendo a TV Câmara, pelo Facebook, enfim, pelos outros. Aniversário do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes hoje. Queria dizer a Vossa Excelência, Vereador. Queria dizer a Vossa Excelência, e aí eu franqueio aqui a palavra já a todos, colegas, dizer a Vossa Excelência que o respeito que temos por Vossa Excelência, independente das brigas internas, mas que desejamos a você mais paz, mais saúde de vida, que o chefe lá de cima... Mais vontade para falar? Não. Isso aí, Vossa Excelência, espera um minutinho, fez um juramento, eu, Vossa Excelência e o vereador Galo, que quando completar 73 anos, Vossa Excelência falaria 30 segundos por sessão. Não foi, Galo? Não foi ou não foi, Galo? Foi ou não foi?
que ele vai falar só 30 segundos por sessão. Então, essa consideração está registrada aqui. Então, vou pedir a Vossa Excelência que a partir de amanhã, vou dar um delayzinho para Vossa Excelência, que a partir de amanhã... Vossa Excelência conhece... Mas estou brincando aqui, não quero é dar um evidente, abraço fraterno Vossa Senhora de todos conhece aqui a aquela Vossa Excelência. história do menino que queria implicar com a mãe, e aí todo dia, num determinado horário, quando a mãe estava muito ocupada, ele gritava assim: mamãe, uma cobra está me comendo. E a mãe, apavorada, saía correndo para acudir o filho. Quando chegava lá, não tinha cobra nenhuma, ele... enganei você. E ele fazia isso sucessivamente. Até que num belo dia, e a mãe nesse dia estava muito atarefada, Galo. Essa história tem várias versões. E a mãe estava muito atarefada, e na hora que ele gritou: mamãe, uma cobra está me pegando, a mãe falou: hoje não, tenho mais o que fazer do que atender esse menino. Só que ele gritou mais algumas vezes, depois parou, ela desconfiou que alguma coisa estava errada. E aí ela correu e o menino só estava com a cabeça fora da boca, do estômago da cobra, deu para salvar. Moral da história é o seguinte: o Cal todo dia anuncia que é meu aniversário. No dia que é de fato o meu aniversário, ele esquece. Então não é hoje? Tiveram que lembrar que hoje era de verdade o dia. Obrigado, pessoal. Saudações alvinegras. Presidente, depois de uma certa idade... aposentadoria compulsória, Vossa Excelência não tem que ficar preocupada, porque com as fake news que Vossa Excelência cria na rede, provavelmente será um dos mais votados, né? E ainda mais com a ajuda de alguns companheiros que levantam a sua bola o tempo todo para fazer edição de vídeo, dizer que cala a boca da oposição. Olha aqui, o último vídeo dele é maravilhoso. É maravilhoso. É oposição de verdade em Niterói, é ele. Quer dizer, pela idade eu não faço mais nada, eu já virei da base, aliás, é um desejo antigo da base, né? O PT não mais me convida. Seja bem-vindo, se quiser. Pois é, mas eu já falei várias vezes para quem me convida a voltar para o PT, que eu não sou Marcelo Freixo, e eu sempre pergunto se já tiraram Delúbio e todos aqueles que levaram o PT a passar por uma crise complicadíssima na sua história. De qualquer maneira, durante esses 73 anos de vida, uma parte desses 73 anos de vida foram muito bem vividos na companhia dos meus companheiros do PT. Construímos vários momentos de luta, não só no movimento sindical, mas no movimento comunitário da cidade. E não me arrependo de absolutamente nada e da minha história. Não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz na minha vida, porque eu me dediquei e continuo me dedicando na luta por melhoria da qualidade de vida da população de Niterói. Espero continuar com saúde para honrar as pessoas que, pelo menos até dezembro de 2024, me colocaram aqui como vereador. Obrigado a todo mundo aí pela consideração e pelo carinho. Queria só aproveitar esse momento, pedir uma parte, porque realmente é um dia importante, né? O vereador Paulo Eduardo é uma pessoa que, com todas as divergências, com todos os embates que a gente possa vir a ter, e já tivemos aqui nessa casa, na minha outra passagem enquanto suplente, agora nessa passagem, o vereador Paulo é uma pessoa que eu conheço há mais de 25 anos, né? Tive o prazer de tê-lo nas trincheiras do PT quando eu me filiei. Quando eu me filiei ao PT, o Paulo já era uma figura importante do partido, já tinha sido candidato a prefeito em 96 e, de fato, é uma pessoa que colabora, contribui com a sua visão crítica para a nossa cidade. Então, quero aqui me somar aos companheiros e desejar ao vereador Paulo, assim, um dia importante de aniversário, muita saúde, muita paz, e que a gente continue travando o bom combate aqui nessa casa, como a gente vem fazendo nos últimos anos, e vamos seguir em frente na luta e na trincheira para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Obrigado, vereador. Pelote, senhor presidente, aproveitando
as palavras do Pipico, que, por sinal, foi muito feliz na sua fala em relação a Paulo Eduardo. Dizia, senhor presidente, que eu já estou nessa Câmara há um bom tempo e que para mim é um privilégio. Às vezes eu até falo com ele, eu não sei se para ele é, mas para mim, trabalhar junto com o Paulo Eduardo, com algumas divergências políticas, partidárias, mas o Paulo é uma pessoa que agrega muito para a cidade, não só para a cidade, como para o Legislativo. É uma pessoa fantástica, uma pessoa de diálogo. Claro que ele vai procurar os caminhos, até pelo posicionamento dele. Eu cito o exemplo do pessoal do nosso companheiro Renatinho, que na época, nosso saudoso Renatinho, que Deus possa iluminar cada vez mais a alma dele. Renatinho no PT, ele assumiu, se eu não me engano, a vaga de Rodrigo Neves, que foi ser secretário. Ele não compartilhou com uma mensagem do governo que votaria contrário e as pessoas começaram a ameaçar o Renatinho. Eu cito isso como exemplo que o Paulo não teve essa oportunidade de assumir uma secretaria, de ser suplente, e eu tenho certeza que o comportamento seria o mesmo. E Renatinho, por divergências políticas, partidárias, ideológicas, ele foi, Túlio, ele renunciou o mandato aqui, ele ficou, se eu não me engano, 1 mês e meio, 2 meses nessa casa. Quando o governo mandou a mensagem que ele entendeu que não era para votar, ele votou contra e foi ameaçado, e ele abriu mão do mandato por uma... da Sutran... do Ibarra, foi a CPI do Ibarra que ele assinou, e isso aí veio o revanchismo e ele foi afastado. Então o perfil do Paulo é um perfil muito de ser inspirado. Eu acho que o Paulo me ensinou muito nessa casa, que nós estamos aí há quase 20 anos caminhando juntos, e eu admiro muito. Eu tenho belas recordações, inclusive do pai dele, seu Manuel, que ficava ali naquele cantinho, sentado, participando de todas as plenárias da Câmara, sempre muito elegante, muito sóbrio, né? Aquele senhor que parecia um bonequinho de pelo, para se admirar o comportamento dele. E assim que, infelizmente, veio o falecimento dele, eu apresentei um projeto de lei, para falar nisso, vou até cobrar do urbanismo, dando o nome de uma rua pela história de vida que o pai do Paulo teve na cidade de Niterói, na formação dos filhos, no casamento, com os netos. Então, isso é uma pessoa que eu sempre procurei me espelhar nessa casa. São poucos. Eu sempre coloquei aqui. Eu falo muito de coração aberto. É aquele, às vezes, ele não leva em consideração, mas, para mim, é uma das poucas reservas morais que nós temos nessa casa. De gratidão, de capacidade, de interlocução, em agregar as pessoas. Então, hoje é um momento de muita felicidade, 73 anos, bem vivido em Niterói. Poucos políticos trabalham como o Paulo. Às vezes eu chamo ele, vamos embora para o jogo do Botafogo, que é a nossa paixão. Ele fala, não, Galho, eu tenho uma audiência pública. Então, o Paulo bota em primeiro plano, bota a vida política dele, para depois ele começar a caminhar. Então, quando o Cal falou para mim, hoje é aniversário do Paulo Eduardo, eu não acreditei, porque de fake news não é o Douglas, não, é o Cal em termos de aniversário. Todo mundo chega lá, hoje é aniversário do Galo, as pessoas vêm me abraçar. E hoje, por exemplo, foi verdade, quando eu cheguei, aniversário do Paulo, eu falei, vai tomar banho, pô, você é mentiroso. Mas hoje é. Aí procurei ligar para o seu gabinete e confirmou. Então, Paulo, tudo de bom, muita saúde, que Deus possa te iluminar. Peço a Deus que ano que vem, com toda a sua capacidade, sua generosidade, você possa, com certeza, retomar essa Câmara, a Câmara é muito importante, o seu trabalho é muito importante para a cidade de Niterói. Parabéns, muita paz, muita luz para você. Presidente, rapidamente, aproveitar o momento e homenagear o nosso companheiro Paulo Eduardo. Eu que tive o prazer de conhecer o vereador Paulo Eduardo quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. Tínhamos um amigo em comum, né? Uma amiga em comum, a Ângela, o Bernardo, o Daniel. E na época eu era muito pequeno, não tinha muita noção do que o Paulo Eduardo fazia, mas eu vi ali nos meus amigos que tinham uma admiração muito grande pelo Paulo Eduardo e pela trajetória política dele. Conforme eu fui crescendo, eu fui admirando. Confesso que muitas vezes estudei pelos vídeos do Paulo Eduardo no YouTube, quando eu queria saber alguma coisa sobre a cidade, sobre mobilidade, sobre engenharia, sobre qualquer outra coisa, eu sempre utilizava os vídeos do Paulo Eduardo para estudar. E assim que eu fiz o rompimento com
Cara, que falta de respeito, né, cara? É impressionante, né? Assim, a gente não tá nem brigando aqui com ninguém, não. Tipo, eu tô tentando homenagear o meu companheiro de bancada. E tem um cara ali na galeria fazendo... porra, isso aqui é quinta série? Eu voltei pra sala de aula? Não é possível, cara. Então, para concluir, assim que eu iniciei o meu rompimento com o PDT, a primeira pessoa que eu procurei foi o vereador Paulo Eduardo, para pedir entrada no PSOL, e hoje estamos juntos aí formando a bancada combativa do PSOL de Niterói. Então, obrigado por todos os ensinamentos, vereador Paulo Eduardo, muitos anos de vida e de saúde. Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, quero que você continue chato, marrento, tudo como você sempre teve. Meus parabéns. Vossa Excelência... está me dando parabéns. Pensei que fosse pedir para eu calar a boca. Para concluir, senhor presidente, de forma bem breve, vou pedir pela ordem. Registrado pelo vereador Renato Carillo. Está registrado. Obrigado. Queria também deixar aqui o meu abraço no Paulo. Paulo hoje completando 73 anos, né, Paulo? 73. Eu quero dizer, Paulo, que a nossa amizade, ela começou no meu primeiro mandato. Quantas vezes naquela legislatura a gente ficou até tarde aí desenrolando problemas da cidade, eu, você e Bruno Lessa. Às vezes Henrique Vieira ficava com a gente, às vezes o Léo. Mas a amizade a gente percebe quando a gente perde o mandato. E eu perdi aquela eleição, e nesses 4 anos eu e Paulo, a gente continuou discutindo no Niterói. Isso foi, assim, fantástico. E eu queria aqui deixar o meu abraço, Paulo, público, pelo político e pela pessoa que você é. Muito obrigado pelo que você faz por Niterói. Tenha certeza que se eu pudesse hoje torcer por alguém para permanecer no parlamento, essa pessoa seria você, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe. Bom, matéria sobre a mesa. Nós temos 3 vetos que estão trancando a pauta da casa. Um deles é do professor Túlio, o do outro vereador Leandro e do outro é do vereador Fabiano Gonçalves. Então, vou apreciar agora do vereador Túlio. Projeto 037 dispõe sobre a regularização das atividades de distribuição e elaboração gratuita de alimentos por cozinha comunitária ou solidária e da outras providências. O veto é integral. Não reconheço a consolidade formal do projeto de lei, opinando pelo necessário veto, tendo em vista a invasão da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo quanto à iniciativa de leis que dispõem sobre atribuições dos órgãos da administração pública e criação dos programas municipais no âmbito da gestão do ente municipal. Pelas razões expostas, veto integralmente o projeto de lei. Em discussão a matéria. Presidente, para discutir... eu gostaria de pedir aos nobres vereadores da base que possam me ouvir rapidamente, poucos minutos, para que a gente possa fazer uma discussão qualificada aqui. Primeiro, vereador Cal, esse projeto, eu queria fazer a defesa política desse projeto. Primeiro, ele é um projeto de suma importância, que tem como principal objetivo preparar a cidade de Niterói para matar a fome da população. Matar a fome de quem tem fome. Obrigado, presidente. Então, isso aqui que a gente está falando, presidente, não é um projeto que saiu da cabeça do Túlio. As cozinhas solidárias começam a se espalhar pelo Brasil. O presidente Lula enviou recursos federais para São Paulo. E São Paulo já tem cozinha comunitária funcionando, cozinha solidária funcionando. Enviou só uma parcela, mas serão várias. Isso é uma política pública que veio para ficar, presidente. E o projeto que a gente aprovou aqui, que nós aprovamos, ele não é do Túlio. Sabe por quê? O vereador Paulo Eduardo é coautor,
o vereador Daniel é coautor, o vereador Leonardo Giordano pediu para ser coautor, é coautor junto com a gente, vereador Pipico, vereador Renato, vereador Carrielo, vereador Jonathan. Nós temos vários e vários, vereador Casota, eu acho que também assinou junto. Nós temos um conjunto de 10 vereadores que assinaram esse projeto. Então, é um projeto da casa. E aí, o ponto que eu quero entrar é o seguinte: a argumentação do governo ao vetar o projeto, ela se dá de duas formas. A primeira delas, o governo diz que nós estamos criando atribuição. Isso não é verdade, e eu provo que não é verdade. Código Sanitário de Niterói, artigo 46. A produção, objetos de fiscalização da vigilância sanitária, a produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição, extração, importação, exportação, transformação e consumo de alimentos em geral e assemelhados. Isso está dentro do nosso projeto. Isso está no Código Sanitário de Niterói. Isso já é lei. Eu não estou forçando nenhuma outra atribuição. A Vigilância Sanitária de Niterói já tem atribuição de fiscalizar o que eu estou pedindo, as cozinhas solidárias. Segundo ponto, presidente, o governo diz que o nosso projeto cria custos. Cria custos. Não é verdade. A única coisa que a gente solicita aqui, presidente, é que seja feito o treinamento. Treinamento. O que o governo diz que está gerando custo é treinar. Só que treinamento não gera custo, por um motivo muito simples. Porque o treinamento ele pode ser feito pelas pessoas que lá estão, que já ganham os salários delas. Então ninguém está aumentando custo nenhum. Então, eu gostaria de solicitar aos vereadores da base que nós derrubemos esse veto. Esse projeto é nosso, é da casa. Tem mais de 10 vereadores assinando. Não tem por que ele ser vetado. Juridicamente não tem por que a explicação desse veto. E politicamente é mais absurdo ainda. Era para o Axel estar abraçando a gente, sancionando uma lei dessa. Era isso. Era para o Axel estar comemorando igual o Lula e o Boulos estão comemorando. Que está vindo recurso federal para o município. Então, se pintar recurso federal para Niterói, para combater a fome, Niterói não vai ter legislação? Essa é a proposta do governo Axel? Então vamos vetar isso aqui, isso é um golaço para todo mundo. Quem não assinou ainda, não sei se dá tempo mais, mas quem não assinou, que venha assinar. Não quero que seja meu não, é nosso, tanto é que tem 10 pessoas assinando. Então, presidente, eu convido a base a derrubar o veto do nosso projeto. Vamos juntos. Continua a discussão. Vereador aniversariante hoje, por favor. Eu sigo a orientação de Vossa Excelência, que me deu no dia do meu aniversário tempo indeterminado, ou sigo a limitação do tempo das galerias? Tem todo o direito de falar quanto tempo for necessário. Obrigado, presidente. Túlio e demais vereadores que conosco assumiram a coautoria do projeto, e aí eu quero me dirigir ao líder do governo. Cadê Andrigo? Andrigo está aqui? Andrigo, eu acho que o líder do governo pode encaminhar ao Axel sobre a possibilidade de um adiantamento em relação a esse tipo de iniciativa. Lula o presidente da República acabou de destinar 30 milhões para o início das cozinhas solidárias enquanto política pública. Sabe o que significa isso? Significa entender que o movimento que, de maneira organizada, sai das comunidades, que olha a fome dos que estão à sua volta,
e que, com alocação de recursos próprios, organiza cozinhas para cozinhar para a população, está, nesse momento, iniciando o processo enquanto política pública federal. Significa que, desses 30 milhões que inicialmente estão sendo alocados pelo presidente Lula para a política que considera cozinhas solidárias como política pública, daqui a pouco está crescendo para 50, daqui a pouco está crescendo para 100 milhões de recursos federais, e nós perdemos a oportunidade, talvez por vaidade do governo. Por isso é que eu estou achando que o mais rapidamente possível, não precisa nem esperar o Axel chegar de Bordeaux. Já chegou? Ele não foi a Dubai, não? Ah, vai ainda a Dubai? E aí aproveitar que o Bagueira está com toda a corda, ajudando inclusive o Rodrigo, parceria. No outro dia eu vi os dois dançando na piscina do Bagueirão. Vocês viram o Rodrigo dançando com o Bagueira? Sem coordenação nenhuma, já no Bagueirão. Mas eu acho que a gente deve levar a sério esse assunto. Tem gente passando fome. E tem gente passando fome, não é só a população em situação de rua. Aliás, se der tempo na sessão de hoje, porque eu vou acompanhar o vereador Daniel numa importante discussão lá no Colégio Salesiano da região oceânica sobre a saúde das lagoas do Sistema Lagolar de Niterói, mas eu tenho aqui 3 artigos sobre, lembra que eu falei, eu comentei sobre o programa de enfrentamento à população em situação de rua na Suécia, em Estocolmo e em Londres? Então aqui várias experiências, inclusive no Brasil, de first housing, de primeira habitação. Na verdade, inclusive, já comentamos aqui que muita distorção, em especial por aqueles que adoram fake news, de dizer que o PT está até fora disso, o PSOL, a Rede e o MTST entraram com uma ação de declaração de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, e o Alexandre de Moraes, esse maluco, estabeleceu toda a liberdade e toda a capacidade da população em situação de rua fazer o que bem entender. Não. Ainda bem que o decreto assinado pelo Bagueira, não sei nem se foi de propósito, porque esse decreto já estava sendo feito há muito tempo. Não sei se foi coincidência o Axel estar fora e o Bagueira assinar, porque o Bagueira assina as coisas muito mais rapidamente pela experiência que nós temos com ele. Mas o fato é que o decreto assinado pelo governo, ele coloca as coisas no seu verdadeiro lugar. O que o STF definiu é que estados e municípios têm que adotar políticas públicas que trate adequadamente a população em situação de rua. Não é bagunça na cidade. Essa sujeira estética, essa situação incomoda todo mundo. Mas o que o Supremo, em função de uma ação concreta impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal, foi obrigar estados e municípios a adotar políticas públicas que tratem essa questão. E entre elas está a discussão dos abrigos, da primeira moradia, está a possibilidade, e os dados, eu falei na última sessão, lembra, Daniel? É desemprego, é uso abusivo de droga, é falta de trabalho, confirmado inclusive no estudo da UF, numa audiência pública coordenada pelo Fabiano. Então, todas essas situações que contribuem para a degradação da vida desses seres humanos em situação de rua, elas requerem políticas públicas de ataque a essa situação. E aí, Douglas, não vai dar tempo hoje, mas eu gostaria que você verificasse as propostas feitas pela sua ídola, é ídola, feminino de ídolo, é ídola, Damares, enquanto ministra dos Direitos Humanos, que também pregava em nome de Jesus, segundo ela, porque eu acho que a gente não precisa ter Jesus aqui para fazer determinadas coisas, nem ficar usando o santo nome de Jesus em vão. Mas a Damares, e tem aqui alguns documentos que a gente vai poder aprofundar, e não é para Damares para calar a boca do Douglas, não, é para dizer que
O que o Supremo fez agora é uma exigência concreta e cabe a nós, da análise que a gente faz do decreto, verificar se a assistência social vai ter ações articuladas com a saúde, coisa que não tinha. As primeiras ações na rua, Douglas, consultório de rua estava presente. Porque não dá para você levar apenas um assistente social e muito menos a polícia para tratar e ter interlocução com quem está drogado no meio da rua, que fez uso abusivo de droga. Você tem que ter um olhar que é assistencial, sim, mas é um olhar que detecte as situações em que a saúde atuando possa recuperar uma pessoa. E outra coisa, onde estão as políticas públicas, entre elas a de uma lei aprovada em Niterói, de autoria minha e da Verônica, que propõe ao governo, nas obras e iniciativas públicas, fazer contratação de pessoas em situação de rua, para você ver quem você pode socializar ou não, e não você criminalizar sem saber obrigatoriamente as razões pelas quais as pessoas estão na rua. Eu vou aprofundar esse assunto, vou disponibilizar no grupo de vereadores, porque para além das iniciativas de Londres e de Estocolmo, iniciativas desse tipo, que o decreto assinado pelo Bagueira pretende introduzir em Niterói, em obediência ao STF, essas iniciativas não são nenhuma novidade, uma vez adotadas em Niterói. Queremos saber se tem recursos humanos na assistência, quantas pessoas vão ser contratadas para fazer a mediação e para ter presença na rua para tratar adequadamente essas pessoas. Esse é que eu acho que é o desafio. O decreto está aí, a base institucional e legal, para que nós trabalhemos adequadamente a população de rua, a base legal está estabelecida. E eu queria fazer um apelo, eu não sei exatamente quem foi, queria fazer um apelo a todos aqueles que estão dizendo aí, Icaraí, que eu sou responsável pela grande quantidade de pessoas, e não é o Douglas, não. Não olhem para mim imaginando que o Douglas está fazendo isso. Ele faz outras fake news, mas o Douglas e o pessoal dele espalhar Icaraí, que eu sou responsável pelo crescente número de pessoas em situação de rua, é uma calúnia. Ele não faz isso, ele tem limite. Ele tem limites éticos, definidos pelo bolsonarismo e pela turma do Bolsonaro. Então ele vai até um determinado limite. Mas eu estou pedindo, presidente, que aqueles que estejam eventualmente dizendo que nós temos responsabilidade com uma cidade feia, cheia de população drogada na rua, não é verdade. A gente tem preocupação, sim, de criar condições para que essas pessoas tenham uma vida e, se possível, ressocialização numa sociedade que, no mundo inteiro, é estruturalmente desempregadora. Este mundo, à parte as guerras de Hamas, de Israel, etc., esse mundo é um mundo que pouco se importa com a vida. E o que a gente tem que ver é de que maneira, apesar das dificuldades que nós temos, nós podemos encarar dando condições a essas pessoas de ter uma vida melhor que elas têm, uma vida com todo tipo de restrição. E aí não precisa nem falar em Jesus, não precisa falar em Jeová, não precisa falar em absolutamente ninguém. Basta que a gente tenha um mínimo de solidariedade humana e possa adotar políticas públicas adequadas para o combate à miséria e à pobreza porque passa a população de rua. Obrigado, presidente. Senhor presidente, para discutir. Por favor, vereador Daniel Marcos. Vou ser breve, mas eu vou complementar a fala dos colegas, porque já ficou claro que juridicidade não tem problema. Me parece que, de fato, Túlio, quando Vossa Excelência teve essa ideia e foi na frente do Executivo, me parece que isso gerou um constrangimento. E seria muito mais saudável se tivessem lhe chamado, talvez apresentada a mensagem do Executivo com Vossa Excelência, enfim, uma outra abordagem, mostrando que o interesse é executar algo que já tem origem orçamentária, ou seja, o dinheiro nem vai ser da Prefeitura, e que seria apenas lapidado como vai ser isso na prática, no dia a dia, em qual escola, como vai funcionar, qual é o horário, qual é a transparência, etc. e tal. Isso passa, obviamente, pela histórica luta do nosso mandato de alguns colegas, a gente entender, Galo, de vez por todas, o que pensa o procurador e a Procuradoria de Niterói e o que pensa a Procuradoria da Câmara sobre os vícios de iniciativa, mas, principalmente, por uma questão de elegância e justiça política.
Porque se o projeto é bom e está já regulamentando algo que vai ter repasse, por que vetar, né, presidente? Então, eu quero dizer que sou coautor do projeto, porque li, entendi a importância, é absolutamente razoável sob o ponto de vista orçamentário, de gestão, não consigo ver nenhum óbice, e é por isso, presidente, que o meu voto, por óbvio, vai ser favorável à matéria. E eu queria muito, presidente Cal, que se porventura a casa entender que não é esse o caminho, que fosse convidado o vereador Túlio, a bancada do pessoal principalmente, para que isso venha imediatamente do Executivo. O que não pode a gente não precisa ter vaidade, o que não pode é isso aqui não sair do papel. Por hombridade, por justiça, deveria ser esse projeto sancionado e o veto derrubado, isso é lógico. E por isso contará com o meu voto. A gente espera que o governo tenha sensibilidade de compreender a importância do que está sendo pautado aqui na cozinha comunitária para as comunidades e para as pessoas que precisam. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente, Perfeitamente. vou ser bem breve. Queria dizer a Vossa Excelência, infelizmente, nós temos que votar esse tipo de projeto para poder levar um pouco de alimento para a mesa das pessoas mais necessitadas. Hoje, Niterói tem 520 mil habitantes. 25%, 30% vive abaixo da linha da pobreza. Hoje, eles têm dificuldade até para se alimentar. Se não fosse alguns incentivos do governo municipal, federal, estadual, eu tenho certeza que muitas famílias estariam passando fome. Eu não vejo como, eu quero saber dos pareceres, Túlio, da Procuradoria, qual é a atribuição da Câmara para legislar em cima de matérias. Porque todas as matérias, independente de ser da fome, da saúde, da tristeza, da pobreza, do rico, qual é o critério que a Procuradoria tem usado para vetar todos os projetos que estão sendo vetados? Quando você fala da TI, não é iniciativa do Legislativo. Quando se fala de levar comida, de se tornar políticas públicas para o município, é prerrogativa do Executivo. Então, eu acho que nós temos que fechar as portas, entregar a chapa para o Executivo e deixar legislar e executar. Não é possível que um projeto dessa natureza, queria eu não votar, sabendo que todos teriam direito à cesta básica, todos teriam direito à alimentação, 5 alimentações por dia, um café da manhã, um almoço, um lanche, uma janta, um lanche. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil, que é um país de terceiro mundo, e a realidade é outra. Eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. Quem conhece o Guga Gala, meu irmão, que faz teatro? Eu acho que todos nós conhecemos. Agora, vocês não sabem o trabalho social que ele tem. Há 9 anos que ele, todo sábado, faça sol, faça chuva, ele distribui 200 quentinhas. Quentinhas com carne, com frango, arroz, feijão, salada, todo dia. Sabe quanto custa isso para ele? Custa muito. Estou falando financeiramente. Mas para ele, aquilo é um ego dele. É um ego. Quando eu faço Banda do Ingá, eu corro atrás dos patrocínios, você olha, é uma poluição visual, mas eu consigo ali de 500 a 1.000 camisas que eu troco por mantimento. Eu não vendo camisa da banda. Ali eu falo, Galo bota 60 mil pessoas, olha quantas pessoas. Mas todos esses alimentos que eu construo, que eu consigo dos patrocínios, que não tem relação nenhuma. É uma relação bem institucional. Eu tenho um monte de amigos de rede de supermercado, mas não venha pedir para aumentar o estacionamento, aumentar a frente dentro do recuo, que eu não estou de acordo. São relações de amizade que eu tenho com eles. Politicamente são outras coisas e prevalece sempre a lei. Então, quando eu consigo, Cal, esse ano eu consegui 16 toneladas de alimento. Mandei para a Guga, mandei para 16 instituições, sendo 12 de São Gonçalo, sem relação nenhuma política. Agora, um projeto desse, que vai dar oportunidade para que essas pessoas se sentem mais motivadas, que na verdade, Túlio, essa atribuição tinha que ser do governo, nós não teríamos que fazer isso tem que ser. Então, nós estamos suprindo a ausência do poder público, seja municipal, estadual, federal, para que essas pessoas tenham condições de regularizar essa situação das cozinhas, para que eles possam ter a tranquilidade de continuar trabalhando, de procurar algum parceiro, alguma coisa nesse sentido. Então, sabe como é que eu sou da base do governo, eu já falei aqui que matérias que for para decidir, eu vou estar sempre do lado do governo, mas esse tipo de matéria, com esse veto que aconteceu, acredito eu que foi um veto injusto pela matéria que nós estamos
que acabou de ler Vossa Excelência, que os vereadores defenderam aqui pela derrubada do veto. Eu acompanho o autor do projeto e voto pela derrubada do veto. Não havendo mais quem queira discutir, vereador não havendo quem queira mais discutir, convidar o vereador... Presidente, só orientar o voto da bancada da federação... Me dá o projeto aí, por favor, Pessoal professor. Obrigado. O parecer da CCJ... É pela manutenção do veto. Então o voto é contrário, voto não. Os pareceres são pela manutenção do veto. Tá aqui, Sim, mas só para lembrar que tem parecer da Comissão de Direitos Humanos favorável. Pode ler todos os pareceres favoráveis, presidente? Olha só, o parecer. Isso foi na primeira discussão. Na segunda discussão... Eu acho importante lembrar quantas comissões deram parecer favorável ao Na projeto. primeira discussão, qual foi o parecer da CCJ? E quem era o relator? Porque tem um certo comportamento, Só um minutinho. certo protocolo, que sem um relator que dá ok na primeira votação, e quando o governo veta, Foi o troca vereador relator Renato para não pegar Carilho. mal. Foi o da primeira? Na segunda, favorável ao tema. Na segunda... Só um minutinho. Na segunda foi o vereador Fará. Às vezes eles revezam, né? Às vezes o Fará faz a primeira, aí quando o governo veta, ele troca o relator para não Indicação de pegar voto de mal. Vossa Excelência. Oriento pela derrubada Voto do não. veto, ou seja, não ao parecer da CCJ. O parecer recente da CCJ, né? Porque o antigo era favorável. Vereador Rodrigo. Sim ao parecer, presidente. Vereador Emanuel para fazer a chamada. Vereador Casoda como primeiro escrutinador. E o vereador Rodrigo como segundo escrutinador. Vereador Boinha. Pipico. Poxa vida. Beni Brioli. Casota. Sim, pelo parecer. Daniel Marques. Douglas Gomes. Manuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjos. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presidente. Paulo Eduardo Gomes. Não. Doutor Paulo Velasco. Acho que não vai ter quórum, não. Renato Cariello. Renato. Bela da Pipa. Sim. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Não. Senhor presidente, 12 vereadores responderam a chamada, 11 fizeram uso do voto, senhor presidente. 7 votos sim, 4 votos não. Então, mantido o veto ao projeto. Quase que a gente não tem quórum deliberativo. Eu vou ficar observando quem vai entrar agora para a votação dos demais. E depois não reclamem, só porque é meu aniversário eu não vou criticar os colegas. Qual que você tem? Porque é impressionante como é que saíram as pessoas. Aí o Beto vai chegar e dizer assim, cuida do seu mandato. Cuida do seu mandato. Próximo projeto de lei. Presidente, justificativa de voto, presidente. Perfeitamente. Justificativa de voto. Senhor presidente, só um instantinho. Como o vereador citou meu nome, só para dizer a ele que eu peço a ele que ele fale quem não trabalha. Só isso. Eu não estou aqui para brigar com ele. Ainda mais hoje que é dia do aniversário dele, vou dar um desconto para ele. Vereador Túlio, justificativa de voto. Justificativa de voto rapidamente. Primeiro, eu acho curioso e engraçado que os próprios autores foram embora. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo o autor do projeto não defender o próprio projeto que pediu para assinar, pediu para ser coautor. É curioso. Segundo ponto, presidente. Eu tive um projeto vetado em 2021, que é o censo municipal da pessoa com deficiência. Na época, o governo argumentou: não, nós estamos vetando porque a gente vai mandar para a Câmara uma mensagem executiva. Mentiu, o governo mentiu num assunto sério, que é o censo municipal que está sendo discutido agora na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
O governo mentiu. Eu espero que o governo esteja vetando o meu PL para que o governo envie uma mensagem executiva com esse tema. Eu espero, é o mínimo que se espera, né? Porque eu não estou aqui, eu não estou preocupado com autoria, com coautoria. Tanto não estou preocupado que chamei 10 para assinar comigo. Se eu tivesse preocupado, eu falava, o projeto é meu. Não, chamei 10 para assinar comigo. Então eu espero que o governo mande uma mensagem executiva com o projeto de mesmo teor, porque o censo municipal até hoje não foi enviado. Então, assim, é feio vetar o projeto só porque é o do Túlio, é feio, Axel, é feio, é deselegante, fica feio para vocês, cara, não tem por que fazer um negócio desse. Presidente, aguarda então o executivo enviar o projeto. Obrigado. Bom, agora é o projeto de lei do vereador Leandro Portugal. Por favor, vereador. Presidente, eu ia solicitar, por gentileza, um pedido de vista por 24 horas, apenas para ajuste no governo, para uma costura de uma eventual derrubada desse veto. Então, cedido a Vossa Excelência. O vereador Fabiano Gonçalves não encontra na sessão de hoje. Na realidade, juntando o projeto anterior com esse, ele vai fazer uma cozinha com o governo para ver se cozinha o governo e aprova. Bom, então vou tirar também do vereador Fabiano Gonçalves, ok? Vamos apreciá-lo nas próximas sessões. O vereador Paulo Eduardo Gomes com a palavra. Aberto pequeno expediente. Não, tem 2 projetos trancando a pauta. Tem o do vereador Leandro e do vereador Fabiano. Como o vereador Leandro pediu 24 horas do projeto dele, deixa os 2 para amanhã, que o Fabiano também não está na sessão de hoje. Ok? Vereador Paulo Eduardo com a palavra. Presidente, você permite que eu fale no microfone? Você tem medo de contaminar ideologicamente por eu estar falando nesse microfone? Só para comunicar esse ofício aqui. Pode, comunica, mas eu vou passar para o lado de lá, porque Enquanto você vai lá. a minha fala pode deixar vírus que contamina ideologicamente a cabeça desse fake man. Presidente, eu peço para que retire o meu nome da inscrição, presidente. Presidente, eu peço que retire meu nome da inscrição, só para dar uma informação. Vereador Andrigo. Vereador Andrigo, eu peço a atenção de Vossa Excelência e dos demais parlamentares. Eu emiti o ofício na data de hoje convidando, tá? Por hora convidando o senhor Murilo. Venha através desse, utilizando as prerrogativas de fiscalização do Poder Executivo, convidar o senhor Murilo por conta da eleição para o cargo de inspetor-geral, ou seja, inspetor adjunto e corregedor em chapa do cargo de operador de trânsito, de agente de trânsito. Isso é ilegal. Existe uma lei, existe um regimento, onde ali você tem regras a se cumprirem para que você nomeie o cargo de inspetor de trânsito, inspetor-geral e de corregedor. O que está sendo feito hoje é um absurdo. Estão tentando fazer eleição, Andrigo. Isso fere diretamente uma lei municipal. Inclusive montaram uma chapa para tocar essa eleição de comissionados da Nititrans, gerando mais uma dúvida no que diz respeito a essa questão. Então, estou encaminhando o ofício para segunda-feira, às 11 horas, para que a gente consiga ter uma reunião com o Murilo, para que ele preste as devidas informações sobre essa eleição que está publicada no Diário Oficial. E para concluir, presidente, a gente precisa também convocar a senhora Ana Maria Schneider por conta das emergências que estão fechadas. Eu aqui vou correr o risco de citar o nome dela, porque tem gente morrendo nos hospitais porque estão fechados. Parece que está tudo normal nessa casa. Mário Monteiro, Carlos Tortelli, Policlínica do Largo, os médicos estão pedindo conta, saindo, indo para São Gonçalo, para Maricá. A emergência do Mário Monteiro, mandando gente para casa. Ontem, eu recebendo mensagem 23 horas, meia-noite, 1 hora da manhã,
pessoas pedindo socorro na porta do Mário Monteiro e não foram atendidas. Porque as emergências estão hoje funcionando, atendendo apenas quem chega quase morrendo. Porque é uma médica que atenderam só, no Carlos Dortelli, na Policlínica do Largo e no Mário Monteiro. Qual razão? A redução salarial que foi feita por conta do município, que fez a redução salarial dos médicos que hoje estão saindo. E a gente está tratando como tudo normal, com uma normalidade, Paulo. Isso não pode acontecer. Nós precisamos chamar a secretária para conversar, para que ela dê de forma imediata uma solução referente a essa crise que está acontecendo. E, presidente, finalizo aqui pedindo para que Vossa Excelência faça contato com o prefeito da Bagueira. Quem está como prefeito? É o Axel Brael. Axel já voltou? Meu Deus do céu, então a cidade parou. Obrigado, presidente. Registrar aqui a presença do final do companheiro vereador Renatinho da Oficina. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Eu não entendi. Isso é uma declaração antecipada de voto no Bagueira? Não, eu só acho que hoje o Bagueira é ruim. Mas está parecendo ser menos ruim que o Axel. Pelo menos nas últimas 2 semanas, nós tivemos ações que não tivemos nos últimos 3 anos. Eu não votarei em nenhum deles. Está incluindo ou excluindo o carnaval? Não, falando dessas ações referentes a pessoas de rua, referente a essas pessoas de rua. Então nós tivemos algumas ações importantes que parece que alguma coisa começou a ser destravada. Parece que a pedra que está travando a prefeitura é o Axel. É o que me parece. Eu espero até o Axel vai ter a oportunidade de sancionar o meu projeto, que foi aprovado nessa casa, que foi referente à semana de conscientização do retinoblastoma. Então o Axel vai ter a oportunidade de sancionar o meu projeto. Presidente, antes de entrar naquilo que justificou meu pedido de inscrição no dia de hoje, eu queria dizer que nós temos que pensar, e vou repetir, que antes de chamar a Schneider, e não é nenhuma proteção a Ana Maria Schneider, porque eu acho que a gente está aqui para apoiar o governo para servir melhor a população de Niterói. Não importa se é Bagueira, se é Axel, etc. O papel da bancada do PSOL é agir de tal modo que seja Bagueira, seja Axel, seja Rodrigo, como foi no passado ou venha a ser, que parece que a vontade da maior parte dos vereadores da base é trair rapidamente o Axel e fazer o Rodrigo o candidato a prefeito. Essa é a minha sensação. Pode ser que a minha percepção seja equivocada. Mas, independentemente disso, nós temos um pedido de convocação pendente até hoje, que é da Ellen. Sabe por quê? Porque não dá, por exemplo, para nós termos trabalhadores da área de saúde, Douglas, e esse é o pequeno erro nesse seu atual pedido, que é chamar a Ana Maria Schneider. Os trabalhadores da saúde, médicos e enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, trabalharam um mês inteiro e, de repente, as chefias das unidades de saúde receberam a seguinte ordem: corta 5% do salário. Salário trabalhado. Nem na construção naval, onde as relações são mais complicadas, e o vereador Cal é um especialista, enquanto contador dos estaleiros, a construção naval não deixa o metalúrgico trabalhar um mês inteiro e depois diz no final do mês: ó, tem 5% do seu salário cortado porque eu quero. Então eu acho que convocar ou pedir para convocar a Ana Maria Schneider, eu acho que a gente tem que fazer isso depois de convidar a Ellen, secretária de Planejamento, ou a Controladoria, porque é uma coisa estranha, sabe, Douglas e Cal? Até o Cal concorda comigo nisso. E não é porque é no dia do meu aniversário, não. É porque ele é um cara que raciocina, acompanha e tem um olhar crítico sobre as coisas. Só uma parte, vereador. Como é que a Ellen não verificou o que estava acontecendo no Nemusa, hein? Como é que a Controladora Geral não verificou o que estava acontecendo no Nemusa? Gozado para pequenas coisas. O diâmetro da agulha que é comprada, o medicamento, a licitação, tudo tem freio de mão.
Como é que a Controladoria Geral e a Ellen não detetou a tempo o que estava acontecendo na Emusa e foi necessário a intervenção do MP com alguns fofoqueiros vereadores? Eu não estou entre eles. Alguns fofoqueiros vereadores denunciando. Nós temos que chamar a Ellen e a controladora antes de chamar o Bira Marques, que merece ser chamado, antes de chamar a Ana Maria Schneider. Por que determinadas coisas acontecem na controladoria e na CEPLAG? Paulo, eu concordo em parte com a fala de Vossa Excelência, mas referente a esse ponto, a esse tema, eu acredito que nós deveríamos convocar as duas, tanto a secretária da pasta, como também a CEPLAG. Porque sabe o que vai acontecer? A CEPLAG vai dizer que não cabe mais nada a ela, que já fez todo o processo que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, igual fez com o ponto a ponto. A Ellen falou que caberia à Secretaria de Acessibilidade e a Secretaria de Acessibilidade joga para a Ellen. E a gente não sabe a real. Então tem que ser feita uma cariação de fato, porque a população que está sendo prejudicada. Chama a Ana Maria, chama a Ellen, coloca uma na frente da outra. Olha só, o problema é esse. O que está acontecendo? É isso que tem que acontecer agora. O que não pode é a gente ter uma convocação posta nessa casa, que parece que colocaram para gerar um movimento, mas não coloca em pauta para convocar. Enquanto isso, a população tem que saber. Os hospitais estão fechados, com suas portas fechadas, as emergências, e o que a Câmara está fazendo? Aprovando moção, medalha e dia de comemoração. Aí, pelo amor de Deus. Então isso não pode acontecer, presidente. Então faça o encaminhamento para que, de fato, a gente convoque sobre esse tema exclusivo a secretária de Saúde, como também a secretária Ellen. Presidente, solicitando a ajuda do vereador Daniel para monitorar, além do CAL, do presidente CAL, monitorar o meu tempo, porque o compromisso que a gente tem numa audiência pública conjunta da Câmara dos Vereadores de Niterói e da Comissão de Meio Ambiente da Alerj para discutir a saúde e a vida do Sistema Lagunar de Niterói. Essa é uma discussão, Túlio, que tem a ver, inclusive, com a Lei de Uso e Ocupação do Solo. A situação e a saúde do Sistema Lagunar já não é boa e ainda pretendem, se as coisas que o Barandier tem na cabeça pretendem ainda causar mais tumulto no meio ambiente do sistema, do entorno do Sistema Lagunar de Niterói. Eu gostaria que o pessoal desse um zoom no Globo de Niterói. Não é para fazer propaganda do vereador, não, tá? Isso é pra... Hein? Conseguiu dar um zoom aí? Bom, a matéria de destaque eu vou tratar em segundo lugar, que é o impasse no acordo transporte. Impasse no acordo é criticado por rodoviários e vereadores. É a matéria de fundo. E uma outra matéria de menor destaque, está aqui embaixo, MP apura número real de servidores. Eu vou começar por esse que é mais simples e que acaba afetando a vida de vereadores que têm controle político sobre administrações regionais. E sem nomear, porque todo mundo sabe do que a gente está falando. O MP, Daniel, pelo que a gente está acompanhando das últimas investigações sobre as administrações regionais, o MP está acompanhando para verificar quem está trabalhando ou não na administração regional. Isto é, tem lugares em que a diligência foi feita e não foi encontrado o número de servidores que era o que formalmente está no portal da transparência, e o Ministério Público está querendo saber quem é quem nas administrações regionais. Pelo que eu soube e acompanhei, vários pedidos de informações foram feitos aos secretários, administradores regionais, as informações foram prestadas e agora as informações estão sendo analisadas pelo MP. Já o MP tem uma desconfiança, Daniel, Douglas, Túlio, novamente o plenário ficou esvaziado, a não ser os de sempre, né, Paulo Velasco?
O Ministério Público está querendo saber até que ponto pessoas que estavam na Emusa foram transferidas em manobras administrativas, porque as regras de alocação de recursos humanos na Prefeitura não são claras. Então, você pega pessoas que estavam na Emusa e agora passa para outro lugar, etc. Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar. Mas a matéria de fundo, essa é mais importante para nós, com um dado novo. E aí eu estou me dirigindo diretamente ao Sindicato dos Rodoviários, com estatura moral de quem foi sindicalista, com uma tarefa mais importante da minha vida. A tarefa mais importante da minha vida não foi ser engenheiro da Embratel, fazer projetos de engenharia, apesar de alguns vereadores acharem que eu não fazia nada na Embratel. Não é o Douglas, não olha para o Douglas, porque não é o Douglas que fala isso. Mas o que é relevante é que as relações entre Sindicato dos Rodoviários e empresários de ônibus são relações não republicanas, em que não raro, ao longo da vida das relações sindicais entre categoria e empresários de ônibus, não raro, e não é apenas em Niterói, se combinava lockout com cara de greve. Presidente Cal sabe o que é lockout, né? Nunca aconteceu no setor rodoviário, da construção naval, mas lockout é uma paralisação promovida, estimulada, incentivada pelo patrão para obter vantagens do governo. Então, não foram poucas as vezes na história, Túlio, da relação entre rodoviários, através do seu sindicato, e empresários de ônibus, na provocação de atitudes que levariam a conseguir o objetivo que se pretende conseguir. Eu não posso provar, e enquanto eu não puder provar, eu não vou afirmar que desconfio que o Renato Barandier estimulou os consórcios a entrarem com ação contra o governo. Eu não vou falar isso por enquanto, porque eu não tenho certeza. O dia que eu tiver certeza, eu vou entrar com uma ação no MP, com a certeza de que ele estimulou os empresários de ônibus a entrar com ação contra o governo, contra o seu próprio governo. Eu desconfio, mas eu não posso provar. Então, enquanto eu não puder provar, eu não vou afirmar que ele fez isso. Mas quando a gente analisa as sessões que nós tivemos com a presença, inclusive, do poder, nós estivemos lá. Vereador Túlio esteve, eu estive, vereador Daniel esteve, vereador Fabiano esteve, nas audiências na frente da juíza, que está analisando esta causa, e das 3 promotoras do Ministério Público, doutora Renata Scarpa, da improbidade, doutora Jaqueline Eljaic, de defesa do consumidor, e da doutora Adriana, se eu não me engano, a promotora da vara. 3 promotoras que, em sequência ao questionamento da Comissão de Finanças e Orçamento, de que o primeiro estudo apresentado pelos amigos do Renato Barandier, da UFRJ, que ele tentava caracterizar para a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo Fabiano, que o primeiro estudo que ele apresentou demonstrava o quê? Desequilíbrio econômico-financeiro. E que, portanto, diante desse desequilíbrio econômico-financeiro, os empresários estavam reivindicando um reajuste e o governo, entenda-se Renato Barandier, secretário de Urbanismo e Mobilidade, encaminhou à casa um projeto, porque não foi o Chico, doutor Francisco Soares, não foi ninguém, foi o Renato Barandier, encaminhou para casa um projeto pedindo autorização para bancar subsídio. Em outras palavras, aí é minha leitura, ela pode estar errada, o tempo vai dizer quem está errado.
na falta de coragem de propor à população de Niterói, diante de um sistema de transporte coletivo ineficaz e ineficiente, e é bom para quem acha que essas duas palavras são sinônimas, não são. Ineficiente porque não atende com qualidade a população. Isso é ineficiente. E ineficaz porque gasta muito dinheiro para prestar um mau serviço, quando poderia racionalizar com o plano Lerner, que esta casa sabe que existe, mas nunca foi implementado pelo governo. Eu poderia ter um plano Lerner, muito menos ônibus na rua, transportando a mesma quantidade de pessoas. Por isso o sistema é ineficiente, porque não atende com qualidade, e é ineficaz, porque gasta mais para prestar um serviço que poderia ser gasto com menos quantidade. Tem uma mosca naquela pilastra, Túlio. Eu posso ir ali com repelente e matar, então o custo da eliminação seria quase nada, um jato de Baygon, ou eu posso pegar um canhão e matar a mosca, derrubar a pilastra, e gastei um dinheiro enorme para matar uma mosca que eu poderia matar com Baygon. Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Na falta de coragem de enfrentar a população e colocar 6 e tantos reais, veio pedir a essa casa, e se não fosse a Comissão de Finanças e Orçamento, basicamente pela ação do seu presidente Fabiano, a minha e do Daniel, porque nessa questão específica, nem Beto da Pipa, nem Atratino, que não está mais aqui, Beto da Pipa no lugar do Atratino, e o Andrigo, nós três é que basicamente dissemos, esse primeiro estudo não diz absolutamente nada. Confrontado com a afirmação que o estudo não dizia absolutamente nada, só dizia que a receita despencou, óbvio. Nós tínhamos 70 milhões de passageiros antes da pandemia, e com a pandemia diminuiu para 60 milhões, teve queda de receita. Mas desequilíbrio econômico-financeiro, talvez o Barandia com seus amigos do instituto que ele contratou, temos que saber se a Procuradoria-Geral do município deu aval para ele contratar esse instituto, que é um instituto especialista em assuntos energéticos. Só se eu for para energizar o tesouro e o bolso dos empresários de ônibus, porque não tem competência técnica. Perante a juíza foi apreciado e apresentado um segundo estudo que não só não convence a nós da Comissão de Finanças e Orçamento, como não convence o MP nem a juíza. O que eu quero dizer com isso em relação aos rodoviários? Aqui, nesta matéria, em que nós somos ouvidos, e eu vou ler exatamente a declaração que eu dei, que é uma declaração que está em sintonia com o que pensa o Fabiano e o Daniel. Não estou inventando absolutamente nada. Minha declaração, para depois entrar diretamente na crítica aos sindicatos rodoviários, que eu tenho o direito de questionar pela sua atitude, porque interessa a ele, por algumas declarações, que o aumento de tarifa seja dado com a desculpa que com isso eles garantiriam o emprego deles e bons salários. E só um minutinho, veja o vereador Rodrigo Fará. Ok. Eu vou ler aqui a minha declaração, que corresponde ao pensamento da nossa comissão. O que esse processo mostra, presidente Cal, é que há um conluio entre a prefeitura e os consórcios para promover o aumento de tarifa de ônibus da cidade. A disputa sobre o valor do subsídio, na verdade, é uma forma de confundir a população, Daniel. É para confundir a população, aparentando um falso conflito. O estudo encomendado pela prefeitura é absurdo e repleto de equívocos, que já foram desmascarados pelo Ministério Público e pela nossa comissão. Está claramente nos pareceres da nossa comissão. O estudo desconsidera outras ações existentes, inclusive uma que cobra mais de 14 milhões dos consórcios, que enquanto não for decidida,
e as outras ações que existem contra os consórcios, como é que eu vou julgar se tem que subsidiar ou não com autorização da Câmara a passagem de ônibus, Túlio? Se eu não definir as questões anteriores e não apresenta nem a base de dados ou a memória de cálculos utilizada para chegar a esse valor proposto. Por princípio, não somos contra o município subsidiar a passagem de ônibus, nem eu, nem Fabiano, nem Daniel. Não somos contra o governo subsidiar, mas isso precisa ser feito com a demonstração inequívoca do valor que deve ser cobrado, porque, obviamente, seremos contra a utilização de recursos do povo de Niterói para enriquecer ainda mais e de forma ilegal os consórcios. Eu vou agora ler a declaração do Sindicato dos Rodoviários para atacá-la no seu fundamento. Paulo, deixa eu só pedir aqui para justificar a ausência do vereador Fabiano. Ele está na conferência dos dirigentes lojistas em Brasília. Acho que vai discutir reforma tributária, então só para registrar. Eu pensei que tivesse sido anunciado. Eu cheguei depois da sessão começar. Não foi anunciada? Na quinta-feira. Pois é. Bom, aqui está sendo promovido, Daniel, audiência pública, que você pediu, está marcada para quando? 30. No dia 30 tem uma audiência pública em que vários setores da sociedade civil interessada virão para cá e a gente vai estar presente. Que horas? Dia 30, que horas? Que horas é, Daniel? Eu acho que é 7 ou 6. 19 horas. 19 horas. Outro problema levantado pelo vereador diz respeito ao projeto de lei que foi encaminhado ao Executivo, etc., que autorizaria a Prefeitura a repassar recursos. E aí fala do Daniel. A audiência pública tem como objeto debater contratos bem-sucedidos de modelos tarifários, inclusive situações com tarifa zero. O contrato de hoje não traça metas claras, não leva em consideração os quilômetros rodados, faz o cálculo apenas a partir do número de passageiros. Não tivemos acesso, continua Daniel, quanto é gasto. Como é que eu posso, Túlio? A gente nem precisa entender muito de engenharia econômica, mas desequilíbrio econômico-financeiro significa eu tenho uma receita X, tenho uma despesa Y, e essa despesa Y é a mesma coisa da casa da gente, e tem uma despesa Y que é maior do que aquela receita X que eu tenho para operar o serviço. Aí eu tenho desequilíbrio, não só desequilíbrio, como prejuízo. Se eu presto um serviço, arrecado X, e tenho uma despesa Y que é maior do que X, é evidente que eu tenho prejuízo ou desequilíbrio econômico-financeiro. E aí vem a opinião, Vossa Excelência entende disso nas relações com a construção naval, que nós estamos nesse tempo de casa, aprendemos. Mas olha a declaração dos rodoviários. Os políticos são ágeis na hora de sair distribuindo gratuidade. Sindicato dos rodoviários. Os políticos são ágeis na hora de sair distribuindo gratuidade. Sabe quem está se referindo? Gratuidade de idoso, gratuidade de estudante. E os políticos somos nós. Os políticos são ágeis na hora de sair distribuindo gratuidade, sem assegurar que o poder público vai honrar seu compromisso de repassá-las ao setor. Com base em quê? Pelegão, né? Pelegão. Com base em que essa informação é feita por um dirigente do Sindicato Rodoviários? Quem diz que não tem repasse? Sob o controle, inclusive, dos empresários. Porque, na minha opinião, quem tinha que controlar a quantidade de idosos, a quantidade de estudantes que andam na rede pública, pessoas com necessidades, com deficiências, com necessidades especiais, quem tinha que controlar era o governo, quem controla é o FETransport. Aí ele continua. No entanto, olha o que ele fala do político, Daniel. No entanto, protelam por proselitismo ou conveniência as medidas que devem ser tomadas para assegurar à população um transporte público de qualidade. Cara, como me sensibiliza esse pelego? Ele tem nome, eu não vou mencionar, até porque
ele pode questionar a minha fala. Ao lado que é um direito constitucional, o transporte de qualidade é um direito constitucional, ao lado da saúde e da educação, e aos trabalhadores rodoviários. Olha aqui, olha por que ele está defendendo, e garantir aos trabalhadores rodoviários o pleno emprego. Paulo Velasco, se a gente não der o subsídio que ele quer, independente da gente não confiar nas contas barandianas, não tem a garantia do pleno emprego e salários dignos para os rodoviários. Eu vou conceder a parte, mas eu quero dizer o seguinte: a luta da Comissão de Finanças e Orçamento... Não quero a parte, não. A luta da Comissão de Orçamento não tem como objetivo perturbar o emprego do rodoviário. A luta da Comissão de Orçamento significa não ter que repassar a empresários sem nenhuma justificativa plausível, confiável, de que esses dados estejam corretos. Eu não fiz contabilidade como o presidente Cal, que é alguém que tem a capacidade de olhar rapidamente para as contas e dizer está errado ou está certo. Mas fazendo engenharia e fazendo matemática na Universidade Federal Fluminense, engenharia que precisa muita matemática, né? Que muita gente acha que não serve para porcaria nenhuma. Eu até acho que não serve para algumas coisas. Mas para descobrir o quão fajuto é um estudo encomendado pela Barandier, o que eu aprendi na matemática da UF e na engenharia é suficiente para dizer com os meus companheiros da Comissão de Finanças e Orçamento que ele é uma pústula. E o Axel que tome conta, porque pode ser até que o Bagueira rapidamente perceba que ele está errado e o demita numa próxima viagem a Bordeaux, ou, aliás, Bordeaux, Barandier, tem tudo a ver, né? Uma próxima viagem, pode ser que o Axel, assessorado pelo presidente Cal, que o Axel o demita. Então, eu quero dizer o seguinte: o Ministério Público, e não é apenas, é o Ministério Público, que é nosso aliado nessa causa. Quem dera que o MP da Saúde fosse tão aliado quanto o MP do Transporte do Consumidor está tendo, que nós temos problemas na saúde que poderiam, com a ajuda do MP, estar sendo solucionados há mais tempo. Nós vamos ter que apelar para o Ministério Público do Trabalho para denunciar o governo que cortou, depois de um mês trabalhado, a apropriação indébita. Eu não sou advogado, a apropriação indébita de salário é crime dos médicos, não de médico RPA. Os caras trabalharam um mês e teve um corte de 5% do salário. Essa apropriação indébita de salário é crime. Vamos ter que envolver o doutor Maurício Menezes, do Ministério Público do Trabalho. Então, presidente, essa matéria pretende claramente dizer o seguinte: não tem bobo na Câmara de Vereadores, pelo menos na Comissão de Finanças e Orçamento. Não tem bobo na Comissão de Finanças e Orçamento, não tem bobo nessa Câmara e não tem bobo no Ministério Público. Tá? Pegar os empresários de ônibus, pegar os seus aliados dos rodoviários para dizer que o que nós políticos estamos fazendo é dando gratuidade, sem que o governo repasse absolutamente nada, e que nós políticos não estamos nos preocupando com o salário e com o pleno emprego dos rodoviários. Cretinice. Cretinice. Nós estamos, sim, preocupados com o emprego de todos os trabalhadores, inclusive os rodoviários, mas não às custas da exploração do povo de Niterói, que tem um serviço caro, ineficiente e ineficaz. Obrigado, presidente. Professor, autorizei usar a palavra? Presidente, rapidamente, queria fazer uso da palavra sim. Eu quero trazer aqui uma questão, presidente, que eu já trouxe anteriormente, mas infelizmente Niterói tem dessas coisas, né? Eu achei que tivesse resolvido, mas não está. Nós temos recebido essa semana diversas denúncias que novamente nós temos escolas no município que estão ficando sem gás. E aí, quando a escola fica sem gás, não tem almoço, presidente, nem jantar. E aí o que acontece é que a criança tem que ir com fome para casa, tem que sair mais cedo,
Só que o que eu não consigo entender é, não tem ninguém que possa fazer um planejamento nessa Fundação Municipal de Educação para que o gás chegue antes de terminar, porque isso é um negócio básico. Isso é o que a gente faz, vereador Paulo, na nossa casa. É ou não é? Oi, você tá... Ih, rapaz, o gás está acabando. O gás está acabando, e aí? Para quem... O gás acabou. Para quem usa... ninguém faz isso, e o gás acabou, né? E se faz, você para tudo e vai sair correndo. Só que a gente está falando de um município, a gente está falando de 94 escolas, nós estamos falando de uma rede, nós estamos falando de um secretário que ganha um salário para cuidar disso, e não consegue fazer um planejamento minimamente decente, e aí eu tenho que ficar recebendo mensagem. Eu recebo mensagem, várias, dezenas de mensagens. Professor, meu filho está indo embora da escola, porque não tem comida, e não tem comida porque não tem gás. Aí vem alguém da fundação correndo e chega 2 dias depois com gás. Como é que pode? Para que isso? Para quê? Quer sentar aqui para a gente mostrar como é que é um calendário de reposição? Porque, gente, dá para você saber quanto dura um bujão de gás. Dá para você saber a média. E aí você fala, ó, disso aqui não passa, então vai chegar o gás para substituir o outro bujão, e aí vai trocando. E aí não tem isso, é absurdo ter isso. Tem isso aqui na Câmara, presidente? E vamos ter que sair correndo porque faltou alguma coisa. Não dá, não tem condição. Senão a gente não faz a nossa sessão. Então, tem que ser reposição rápida, planejamento. Isso é tudo que a Secretaria Municipal de Educação não consegue fazer. Então, eu recebi denúncia de 3 escolas diferentes essa semana, com o mesmo problema. Então, não dá mais para a gente tolerar esse nível de gestão desqualificada que deixa a criança sem comida porque não tem gás na escola. Seguimos na luta. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de amanhã às 16 horas. Uma boa noite.